Olá, pessoal. Então, essa é a nossa aula de número 16. A gente já está quase no fim. E nessa aula nós vamos falar sobre os nested while loops. Então, nós já falamos, acho que 2 aulas atrás, sobre os nested for loops. E lá nós falamos que significava loops for aninhados. Então, aqui são nada mais nada menos do que loops while aninhados, né? Seguindo o mesmo raciocínio. Então, aqui nós vamos ter loops while dentro de loops while, e eles possuem funcionamento um pouco diferente dos nested for loops, tá? Bom, mas antes de a gente começar a falar sobre esse assunto, eu queria só fazer mais uma aplicação sobre o tema da aula passada. Eu acho que seria bom se a gente aplicasse mais uma coisinha simples aqui. Então vamos fazer esse programa aqui. Ele é um programa que vai pedir dois números, uma base e um expoente, e vai calcular o primeiro elevado ao segundo número. Ou seja, nós vamos fazer um programa que calcule um número elevado ao outro, ou seja, a potência de um número. Só que, claro, não vamos utilizar a função potência da linguagem. Então, para quem não lembra, a função potência em Python é representada por dois asteriscos. Então, aqui é 2 elevado a 3, que é 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. E isso é igual a 8, assim com 4, assim sucessivamente. Então, vamos pensar aqui o que é que o nosso computador precisa fazer, o que é que o nosso programa precisa fazer. Ele precisa multiplicar a base que eu vou fornecer para ele, o número de vezes que eu der o expoente. Então, eu vou usar uma variável contadora, que vai contar o número de vezes que eu estou multiplicando esse número por ele mesmo, e ela deve fazer essa operação repetitiva, que é multiplicar o número por ele mesmo, enquanto o número de loops que eu estou realizando, dado por essa variável contadora, for menor que o número que eu inseri para o expoente, né? Então, quando ele bater o número do expoente, quando eu multiplicar o 2 por ele 4 vezes, ele deve finalizar a execução e retornar o valor dessa operação, não é isso? Então, tá nítido que isso é um caso de um loop while. Então, vamos primeiro pensar nas nossas entradas de dados. Não tenho que entrar com uma base, então insira a base da potência. Dois pontos. Olá. Faltou tudo aqui no começo, né, minha gente? É o número inteiro. Vou colocar como se fosse só inteiros, tá? Que não quer dizer que não possa ser um float, né? Mas vamos colocar só o número inteiro, porque esse programa vai ter uma limitação para floats, porque eu não posso colocar em um loop while ele executar 3,5 interações, né? Então, se eu elevasse esse número a um número quebrado, o programa desse jeito não iria funcionar. É claro que a função, do jeito que ela é implementada na linguagem, ela não funciona através da forma que a gente vai fazer aqui. Então, vamos colocar só números inteiros, é só para a gente testar, para a gente treinar. Então, a mesma coisa aqui, insira o expoente da potência. Beleza, então, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável contadora. Essa variável contadora, eu vou atribuir a ela o valor 0. Vamos ver depois se é melhor atribuir o 0 ou 1. E a gente vai fazer o seguinte. Enquanto a variável contadora, while a variável contadora for menor que o expoente, ele deve pegar a base e multiplicar por ela mesma, não é isso? Eu vou criar outra variável, que é o valor da potência, e eu vou atribuir a ela o valor 1. Essa variável aqui vai receber o resultado dessa multiplicação. Por que eu chamei ela de 1? Porque o 1 está embutido aqui em todas as potências, né? Afinal, se eu botar um 1 multiplicando aqui, não tem nenhum problema. Então, enquanto o contador for menor que o expoente, eu devo pegar a minha potência e multiplicar ela mesma, armazenar a multiplicação dela pela base dentro dessa própria variável, né? Então, no primeiro, no primeiro loop que eu vou fazer, que o contador ele tem que ser 1, né? Vocês vão ver por quê. Então, no primeiro loop, a minha potência está com o valor 1. Então, isso aqui vai ser 1 vezes a base. Vamos supor que fosse esse primeiro exemplo, 2, né? E eu vou armazenar o valor 2 na variável potência. Aí, eu vou ter que acrescentar ou incrementar a minha variável contadora de 1, né?
E aí aqui eu vou para o segundo loop. Aí eu vou multiplicar a minha potência por 2, que é a base. Sendo que na potência estava 2. 2 vezes 2, 4. E meu contador vai receber mais 1, vai virar 3, né? E aí aqui, se você parar para pensar, se eu inserir 3, quando aqui der 3 menor que 3, isso aqui vai ser falso, ele não vai realizar, não é isso? E aí que tá. Se eu colocar o contador como 1, aqui tem que ser um menor ou igual. Porque quando ele bateu 3, ele deve executar mais uma vez, mas quando chegar no 4, ele não executa mais. Se eu colocasse 0, o menor funcionaria. Bom, essa sintaxe aqui a gente também viu que a gente pode alterar para um vezes igual a base, né? Que é a mesma coisa. E aí, depois que finalizar, eu printo. Eu posso até colocar uma linguagem matemática aqui, né? Porcentagem i é elevado no símbolo do circunflexo, que a gente usa mais. Porcentagem i é igual a porcentagem i. E aí, quem é quem aqui? O primeiro é a base, o segundo é o expoente, o terceiro é a potência, né? Beleza. Então, vamos ver só se isso aqui funciona. Vou rodar. Então, já está salvo. Vamos ver se não dá nenhum erro. Então, eu vou inserir a base 2, potência 3. Então, 2 elevado a 3 igual a 8. O que é que ele fez? Armazenou o 2 aqui, o 3 aqui. E aí ele entrou aqui. Contador é 1. 1 é menor ou igual que o expoente, que é 3? É. Então, a minha potência vai ser multiplicada pela minha base. Então, 1 vezes 2, e eu vou guardar esse valor na variável potência. Meu contador recebe mais 1, vai virar 2. 2 ainda é menor ou igual que 3, então eu vou executar isso aqui de novo. E aí eu vou armazenar na potência 2 vezes 2 agora, vai virar 4. Meu contador vira 3. 3 é menor ou igual que 3? É. 2 vezes 4, que está na potência, vezes 2, que é a base, armazeno isso aqui. Vou armazenar 8, contador vira 4. 4 é menor ou igual que 3? Não. Então eu não executo mais o loop while, e aí eu só já procedo para a minha saída de dados. Tranquilo, né? Beleza. Então, feito isso aqui, vamos passar agora para o assunto da nossa aula de hoje, né, que a gente já falou no começo, que é o Nested While Loops. Então, nós vimos na aula retrasada os Nested For Loops. E lá nós fizemos o seguinte exemplo. Nós fizemos um for i em range 5. Depois nós colocamos dentro dele um for range 5 e pedimos para printar ij, né? Nós pedimos para ele fazer isso aqui. Se eu der Enter, ele printava aqueles dados, aquelas duplas de dados, aqueles pares, onde primeiro o j assumia todos os seus valores antes do i passar para o seu próximo valor. Então, vamos tentar. Se eu tentar fazer isso com o loop while, inicialmente não é tão fácil e não vai ser assim, dessa forma. Porque existe uma diferença e nós vamos ver ela primeiro, antes da gente tentar reproduzir. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos criar uma variável i, vou dizer que ela é 0. Vou criar uma variável j, vou dizer que ela é 0 também, inicialmente. E vou dizer que a variável n é 5. Então, vamos criar um while loop. Então, enquanto i for menor que n, e aí dentro desse while eu vou colocar outro while. Então, enquanto j for menor que n. E aí eu vou pedir para ele printar o j separado. E logo depois que ele printar, ele incrementa o valor do j em 1. E fora desse loop while, mas dentro do loop while maior, eu vou printar o i e vou pedir para ele, depois que fizer isso, incrementar o valor de i em 1. Então, ele vai entrar aqui nesse loop while, afinal o i é menor que o n, e depois ele vai entrar nesse loop while, afinal o j é menor que o n. E aí ele vai printar todos os valores de j, né? Ele vai printar 0, depois vai acrescentar 1. Aí ele vai printar 1, 2, 3 até o 5, né? Até o 4, porque quando chegar no 5, o 5 não vai ser menor que 5, ele é igual, né? E ele vai ignorar esse loop while, e aí vai printar o primeiro valor do i, que é 0, e vai acrescentar o i em 1. E aí ele vai voltar para o começo. E aí ele vai querer executar esse loop while. Bom, se isso aqui fosse um for, como aqui, a gente viu que sempre o for, quando eu voltava para o começo do meu loop, ele era executado. Mas aqui no loop while você vai ver uma diferença. A saída de dados foi muito menor do que a gente esperava. Ó, ele printou 0, 1, 2, 3, 4 e depois 0, 1, 2, 3, 4.
Por quê? Depois que ele terminou de printar esse 0, 1, 2, 3, 4 aqui inicial, que são todos os valores do j, aqui só nesse loopzinho aqui pequenininho, ele passou para esse, printou o primeiro valor do i, que era 0, acrescentou o i em 1 e voltou para o começo. Testou. I é menor que n? É, porque i era 1, né? Quando eu incrementei ele com 1. E aí, quando ele foi executar esse while, ele testou a condição. J é menor que n, mas J era 5. Lembra? Porque quando eu executei tudo isso aqui, o J virou 5 e ele não deixou de ser 5. Porque nada aqui fez ele deixar de ser 5. E aí ele ignorou esse loop while. Bom, essa é uma diferença dos nested while loops para os nested for loops. Porque como ele testa condições, uma vez que essa condição se torna falsa e não houver nada no resto do código que torne essa condição verdadeira de novo, ele vai ser ignorado sempre e não vai ser executado. Isso é uma coisa para a gente ter cuidado. Afinal, se eu quisesse que esse loop fosse executado novamente, a gente poderia fazer o seguinte. No começo de todo esses loop while aqui que a gente está fazendo, eu reiniciaria a variável j. Então ele terminaria esse loop e aí eu reiniciaria, chamaria a variável j de novo de 0. E aí eu vou tirar esse print i daqui e vou pedir para ele printar ij. Tá? Ele vai printar ij. Aí depois ele vai acrescentar o i em 1, tal, e vamos ver o que é que vai sair. Provavelmente não vai sair nada aqui, peraí, deixa eu dar um Ctrl X, recortar aqui, porque a gente tem que, de novo, acrescentar na variável i0 e na variável j0. Afinal, eu mudei ela aqui, né, nesse loop while, n5, e agora vamos executar isso aqui. E aí você vê que a saída ficou igual a do for loop que a gente fez lá na frente. Porque agora eu coloquei algo fora desse while, que transforma a variável j em 0, e aí transforma novamente essa condição em verdadeira. E aí ele vai ser executado em todos os loops, né? Ó, o j virou 0 aqui dentro, e aí 0 é menor que n, o i é 0, aqui não tem nada que muda o valor do i, então ele vai printar 0, 0, aí o j passa a ser 1, 0, 1, passa a ser 2, 0, 2, e vai printar tudo, o i vai receber mais 1, vai virar 1, e quando eu voltar para o começo, o j vai passar a ser 0 de novo. Só que aqui agora o i é 1, e de novo o j vai percorrer até o 4, printando 1, 0, 1, 1, 1, 2, e assim sucessivamente. E aí ele faz aquele mesmo comportamento, que é uma diferença mais técnica do loop for para o loop while, né? Não é algo muito prático esse exemplo, é mais uma explicação mais técnica. Então vamos fazer uma aplicação aqui. Beleza, aproveitei aqui também para já reiniciar aqui o nosso shell, fechando ele novamente. Então, nosso exemplo é o seguinte, então a gente vai fazer um programa, esse programa deve mostrar se o meu número, eu vou inserir ele um número, é uma dada de entrada, ele deve mostrar se esse número é primo ou não é primo, e vai informar, só caso o número não seja primo, claro, por quais números ele é divisível. Então, antes de mais nada, para eu ensinar o computador a fazer isso, eu também tenho que saber o que é um número primo. Então, para quem não lembra, um número primo é todo número que é divisível apenas por 1 e por ele mesmo. Então, por exemplo, o número 7 é um número primo, porque ele só é divisível por 7, que é ele mesmo, e por 1. Se eu dividir 7 por qualquer outro número, o resultado vai ser um número decimal, ou um float, na nossa linguagem aqui em Python. E aí, por isso, ele é um número primo. Então, se eu fizesse 7 dividido por 3, por exemplo, é um número decimal, 7 dividido por 4 é um número decimal. Ele só vai dar um número inteiro quando eu dividir por 1 e por 7. Um número que não é primo, por exemplo, o 6. O 6 dividido por 2 vai dar um número inteiro, que é 3. Então, ele não é só divisível por 1 e por ele mesmo. E qual é a operação matemática que identifica se um número é primo ou se um número não é primo? É a operação resto da divisão. Afinal,
Quando a gente fazia as divisões lá na escola, na mão, raiz, a gente via que só haviam divisões em que o resto era zero, quando o resultado era um número inteiro, claro, né? Então, se eu fizer a operação resto da divisão 6 por 2, vai dar zero. Se eu fizer a operação 6 por 5, 6 resto da divisão por 5, dá 1. Então, porque se eu dividir 6 por 5, não vai dar um número inteiro, né? Vai dar um número float, um número decimal. Então, um número para ele ser primo, o que é que eu vou fazer o meu computador fazer? Ele vai fazer um processo repetitivo, que para ele vai ser bem mais rápido. Ele vai pegar todos os números menores que o número que eu inseri. Então, vamos pensar que eu inseri o número 7 no meu programa. Ele vai fazer, 7 resto da divisão por 2. Vai começar pelo 2. É 1. Então, por enquanto, o meu 7 é um número primo, até que eu prove para o meu programa o contrário, né? Até que se prove o contrário. Então, eu faço 7 resto da divisão por 3, e aí vai dar 1. Então, até por enquanto, ele é primo. E aí, se eu fizer isso até chegar nele mesmo, e só der 0 quando eu fizer por ele mesmo, então esse número é primo. Já o 6, se eu fizer a mesma coisa, quando eu começar a testar e já testar com o 2, vai dar 0. E aí o meu programa já vai entender que o 6 não é primo, porque tem um número diferente de 1 e dele mesmo, que o resto da divisão dá 0. Beleza? Então dá para ver que eu vou fazer uma operação enquanto uma condição continua sendo verdadeira. E que condição é essa? A condição é que o número que eu estou aqui fazendo esse resto da divisão seja menor que o número que eu inseri. Então vou testar por 2, começar pelo 2, aí vou incrementar esse 2 para testar com o 3, testar com 4, enquanto esse número que eu estou incrementando for menor que o número que eu inseri. Então vamos começar pedindo, né, um número. Então, inteiro input, insira um número, primeira operação. E aí eu vou usar para esse número que eu vou sair fazendo o resto da divisão, uma variável k, que eu vou começar pelo 2. Por que eu não começo pelo 1? Porque todo número é divisível por 1, né? Então, sempre o resto da divisão vai dar 0, e aí o meu programa vai entender que todo número é um número não primo, né? Mas a gente tem que começar testando por 2, aí vamos incrementando de 1 em 1 para chegar no número que eu inseri. Então, enquanto o meu k for menor que n, que é o número que eu inseri, enquanto isso aqui for verdade, eu vou pedir para o meu programa fazer sempre a seguinte pergunta. Se, ele vai testar uma condição, se o meu resto da divisão de n por k for igual a 0, então ele vai ficar sempre testando essa condição, cada loop. Se isso aqui for igual a 0, para esse k que eu estou agora, que no começo é 2, ele já vai printar, n não é primo. Vou usar aquela estrutura antiga da função print. Como minha variável está na ponta, não precisa fazer uma formatação aqui, né? E aí fica mais fácil. E aí ele vai printar isso aí. Esse número não é primo, já que isso aqui aconteceu. Beleza. Testou, acabou. Se isso aqui for falso, ele não vai entrar nesse if, e aí ele deve incrementar o k em 1, né? Eu devo incrementar o k em 1, k vai virar 3, e aí eu vou testar com 3 até que isso aqui vire falso, que vai ser quando o k for igual a n, né? Já que eu botei um menor e não um menor igual. Beleza. Então, por enquanto aqui está funcionando, tá tranquilo. Mas existem algumas coisas aqui de eficiência de código, né? Primeiro, uma vez que, por exemplo, se eu entrasse com 6 e eu já testar com 2, isso aqui já vai ser verdadeiro, porque 6 resto de 2 é 0. Eu já vou printar, o 6 não é primo. E aí depois ele vai acrescentar o k3 e vai voltar para cá. E aí ele vai testar de novo, 6 resto da divisão com 3 e vai dar 0 de novo. E aí ele vai printar mais uma vez, 6 não é primo. Ele vai printar duas vezes, né? E ele vai sair testando, vai testar com 4, vai testar com 5, então não há necessidade, porque uma vez que o resto da divisão já deu 0, o meu programa não precisa mais continuar testando, porque eu já concluí, não é primo. Então, eu tenho que criar aqui dentro desse if, para caso ele entre nessa condição, um critério, alguma coisa que faça o while
deixar de ser executado. Eu vou forçar a armazenar na variável k o valor n. Se eu fizer isso e forçar aqui, por exemplo, ele entrou aqui, o k recebeu n, depois o k ainda vai ser acrescentado em mais 1, então dentro da variável k vai estar n mais 1, né? Foi o que eu acrescentei. E aí, quando eu vier testar essa condição, k vai ser maior que n, né? Já que k é n mais 1. E aí o meu while deixa de ser executado. Então essa linha aqui é como se fosse um ponto de parada. Ele força a quebra do loop while. Então é uma estratégia de programação para forçar a quebra do loop while e não continuar executando ele. Beleza. E caso o meu número for primo, o que é que vai acontecer? Ele nunca vai entrar nesse if, vai ficar sempre incrementando o k mais 1, nunca vai entrar nesse if, e aí quando o meu k ficar igual a n, ele vai sair do meu loop while. E aí se ele sair com o k igual a n, então if k for igual a n, aqui fora, eu printo n é primo, né? Beleza. E aí você vê que essa estratégia, inclusive, ela não força só a quebra, ela também faz com que eu acabe não entrando nesse if, mesmo se o número for primo. Porque ó, eu vou quebrar esse while, mas lembre que na variável k vai estar armazenado n mais 1. E aí eu não vou entrar aqui nesse if, né? E aí eu só vou printar que ele não é primo. Então, até aqui deve funcionar, vamos rodar. Tem que salvar. Essa é a nossa aplicação 17, todo o curso. Primos, botar. E aí ele vai rodar aqui. Seguinte, vou inserir um número, vou inserir o número 7. 7 é primo, né? Como a gente já viu. Então vamos inserir outro número primo. Vamos pensar no 51. Não é primo. 51 não é primo, divisível por 3, né? Divisível por 3. Por 21 também, né? 21. 27, né? 27. Então, na verdade, ele não é primo, né? Eu dizendo que ele era primo. Vamos testar um que seja 53. 53 é primo. E aí eu posso fazer, né? Com qualquer um. Posso fazer com 6. 6 não é primo. Enfim. Agora vamos pensar na segunda parte, que é o seguinte. Caso o número não seja primo, por quais números ele é divisível? Então, isso deve ser executado só dentro desse if, né? Porque eu só vou entrar nele caso o meu número não seja primo. Então, entrei nesse if aqui e já printei que ele não é primo. Agora eu preciso printar os números que ele é divisível. E aí, como eu vou fazer isso? Eu vou precisar de outro while, né? Para fazer uma série de testes. E aí, a gente vai fazer novamente o mesmo processo. Vou pedir para o meu programa dividir por todos os números e aí coletar, printar só os que ele não é divisível. Talvez isso aqui nem seja a solução mais rápida, já que eu já estava testando antes. Mas vou fazer desse jeito porque eu queria primeiro fazer o caso para um programa que só mostra que o número é primo e depois para mostrar que ele é divisível e usando nested while loops, tá? Que é o tema da nossa aula. Então, vou criar uma outra variável contadora, dizer que ela recebe 1. Enquanto o meu contador for menor que n, eu vou ficar testando a seguinte condição. Ó, o resto da divisão de n por contador é 0. Se for, eu printo. Melhor printar aqui fora só uma frase, né? Ele é divisível por só isso. E aqui embaixo eu vou pedir para ele printar o contador. Ou seja, ele vai imprimir os números como uma lista, né, embaixo. E aí depois eu incremento o contador em 1, né? Beleza, então ele vai começar com 1, vai testar primeiro com 1, que não era necessário, então eu poderia começar com 2, né? Melhor. Então eu testo com 2, tal, até chegar no n. Vamos ver agora se isso vai dar certo. Vamos colocar o 6. 6 não é primo e ele é divisível por 2 e por 3, né? São os números que esta divisão dá zero. Então, vou botar um número maior, 20,
20 não é prima, ela é divisível por 2, por 4, por 5 e por 10. Vamos botar um número maior para fritar mesmo. 100. 100 não é prima, ela é divisível por 2, por 4, por 5, por 10, por 20, por 25 e por 50. Beleza. Então é isso, pessoal. Então, esse é o conteúdo dessa aula, Nested While Loops. A gente só tem mais uma aula sobre esse tema, sobre estrutura de repetição. Na próxima aula a gente vai falar sobre os statements break e continue. Então, até a próxima aula.